galerinha do 7º ano. Aqui quem tá falando é Tia Lia. E hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo de África. Olha só, dá uma olhadinha aí nessa imagem bem bacana, né? Bem diversificada, mostrando aí a riqueza que a gente tem também na África, né? Ela não é só símbolo aí de escravidão. Ela também tem muita riqueza. A África, ela é o terceiro continente em extensão do mundo. Olha lá, muito grande, né? Atualmente é formada por mais aí de 50 países, uma população formada por vários grupos, diversidade cultural, cerca de 800 etnias africanas, com mais de 1000 línguas nativas. E olha só, devido à colonização europeia, ela também fala muitas outras línguas, o português, o italiano, o alemão, o espanhol e muitas outras línguas, tá? A gente pode dizer que a África é o berço da humanidade. Aí nasceram as mais antigas civilizações da história. Olha que bacana, linda essa imagem, né? Achei muito bonita. Regiões africanas, vamos falar aí da África subsaariana, composta aí por cerca de 47 países, corresponde a uma parte do continente africano, que fica localizado ali basicamente ao sul do deserto do Saara. É chamada, gente, subsaariana porque fica ao sul do Saara, tá? Onde reside a maioria da população negra do continente. Então, é uma mistura de etnia em um mesmo território. Ela é considerada ali por muitos como a região mais pobre do planeta. Tem ali a sua população predominantemente negra, as suas religiões totalmente diversificadas, como o cristianismo, o islamismo, as religiões tribais, tá? A expectativa de vida não ultrapassa muito ali dos 47, 50, por grandes problemas de estrutura mesmo, né? De extrema pobreza, que se agrava ainda mais com as grandes secas que ocorrem aí nesse período. Então aqui a gente tem uma imagem, o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Então essa região é localizada justamente ao sul do deserto do Saara. Então olha só, essa primeira imagem a gente tem uma bem parecida na nossa página 6 e 7 do nosso livro. Que tem ali o comércio que vai acontecer aí entre essas regiões. A gente vai falar aqui do Reino de Gana. Primeiramente, olha lá essa imagem. Reino de Gana, localizado na África Ocidental, localizado aí na África subsaariana. Foi o mais duradouro, gente, de todos os reinos. Se formou a partir aí do século IV, se dominou na África Ocidental, localizada entre o deserto do Saara e o rio Níger, mais ou menos aí como você está vendo no mapa, tá vendo aí? Considerado aí o país do ouro. Gana significava chefe guerreiro. O império, ele tinha uma fama de ser a terra do ouro, sendo destaque de textos de viajante. Olha só, ficava em uma região estratégica. Dá uma olhada aqui no mapa. Essa região estratégica que eu falo em relação a atividades comerciais, tá? Seus principais produtos de comercialização eram o marfim, o ouro e os escravos, tá? Eles eram trocados, esses produtos eram trocados por búzios, cobre, tecidos e sal, tá? Então, olha só, com o tempo foi se domesticalizando o camelo, tá? Que aí foi possível que a comunidade ela se aproximasse ali do deserto do Saara, começassem então novas atividades econômicas, as pessoas ali, ela ficava bem estratégica, tá? Justamente
com essa forma, essa atividade que tinha aí nesse período. Aqui a gente tem uma imagem da população de Gana nesse período. Ela era bem direcionada mesmo ao homem negro, né? Tinha algumas regiões que não tinham tantos, mas em Gana ele era conhecido ali como um reino bem desenvolvido, bem diversificado, tá? O Império de Mali se desenvolveu aí por volta do século... Que século é esse, galera? Século XIII e século XVI. Muito bem. Mali foi um poderoso, extenso e duradouro império. O reino era habitado por diversos povos. Era uma região também de Gana, tá? Era composto basicamente aí por 12 reinos menores, tá? Só que eles eram interligados entre si, tá? Depois de alguns conflitos, Mali conseguiu sua independência e adotou o islamismo. Olha só, dá uma olhada aí no mapa para ver onde que ele ficava localizado. Passou por períodos de crise política e econômica, mas conseguiu aí se restabelecer, se organizar novamente. Tinha seu rei, que era chamado Mansa Musa, tá? Que com sua administração, sua belíssima administração, se tornou uma das cidades mais ricas e importantes da região. Ele fez ali uma peregrinação para Meca com mais de 60 mil servos, uma grande quantidade de ouro ele ia distribuindo. Então ele foi, que era como é que a gente pode falar? Era uma prática do islamismo, né? Você ir fazendo peregrinações aí para Meca. Tinha aí a sua administração, tá? Essa primeira imagem aí era do rei, tá? Do Musa. Mansa Musa, ele era conhecido mais como Musa, tá? O imperador era a maior autoridade que existia, tá? Ele ouvia queixas, ele era extremamente do povo, né? A forma como ele conduzia as pessoas aí, ele foi conhecido, gente, como o homem mais rico da história. Um rei africano que governou o Império de Mali no século XIV, tá? Olha que imagem ali, interessante. No início do século XV, sétimo ano, quando teve a sua morte, ele morreu bem no comecinho, ali, bem no início mesmo do século XV. Aí com a sua morte começaram aí algumas disputas de poder, né? E isso, com essa disputa toda, foi enfraquecendo aí o reino, tá? Então, olha só, no Império o comércio era a principal atividade econômica, tá? Mali, o maior produto era o ouro, a imagem aí para vocês, de maior destaque, né? E na agricultura a população produzia o inhame e o milhete, que era o milho, né? Que era também usado na base da alimentação deles. Essas partes a titia escreveu porque eu quero que vocês coloquem no caderno, porque a gente não tem no livro, então só foi um complemento, aí você bota no teu caderninho lá, tá? Coloca o assunto, a África em cima, tudo bonitinho, como a gente faz em sala, tá? Ok? Aí aqui a gente tem uma imagem dele, do Musa, justamente nas suas peregrinações aí para a Meca, né? Então era uma manifestação religiosa do islamismo. Então, só que ele era considerado o homem mais rico da história. Presta atenção, olha lá. O homem mais rico da história. Olha só. Então, ele foi, essa peregrinação para Meca, com cerca aí de 60 mil homens e levou muito ouro, muito ouro. Então, ao decorrer da viagem, ele ia distribuindo ouro para as pessoas. Você tem essa imagem aí no teu livro. Tá, amores? Ok? Então, vamos lá?
Songhai, olha aí, essa imagem é desse rapaz aí, estão vendo? Ele aí, ele era o imperador aí de Songhai, mais ou menos aí. Foi fundada também, ela fazia parte aí da mesma região, tá? Ela foi fundada aí, a capital do estado de Songhai, então logo prosperou muito, graças aí ao comércio transariano, era aquele comércio que chegava, eles conseguiam chegar próximo, porque as regiões eram todas próximas do deserto do Saara, mas com a forma dos camelos, então esse comércio foi aproximando muito essas regiões, tá? Então, esse comércio ele servia como ponto de passagem de importantes rotas ali do Marrocos. Então, ela ficava numa região estratégica, né, para justamente haver aí essa comercialização. Então, a cidade de Songhai, ela servia assim como um ponto de ligação, podemos dizer assim, entre o mundo mediterrâneo, tá, e a África subsaariana, tá? Então, esse mercado, o que eles negociavam, Tia Lia, nesse mercado? O sal, ouro, peles de leopardos, escravos, tá? Então, o que eles recebiam em troca desses produtos que eles negociavam? Era produtos manufaturados como joias, tecidos, espelhos, objetos de couro, trigo e alguns outros. Olha lá o comércio, tá? Então, olha só, esse comércio ele era extremamente muito bem utilizado, tá? Então, não tinha ainda a venda, então eles trocavam os produtos, tá? Então, essas regiões elas foram enriquecendo com esse comércio dos dromedários, né, que a gente tem aí no nosso livro. Você percebe aí o deserto do Saara. Então, com a domesticação desses animais, eles começam então a ter acesso a essas mercadorias. Olha que bacana, né? Então, olha só. Essa imagem, ela é o seguinte, que alguns reinos, eles vão ali se desfazer, né, com algumas formas de os imperadores, eles estão à frente da administração e com a morte desses imperadores vai tendo imposições, conflitos de quem vai ficar no poder. Então esses conflitos, muitas das vezes, eles acabam que diminuindo todo o potencial aí desses impérios. No caso aí de Songhai, os povos vizinhos, principalmente do Marrocos, que faziam aí essa ligação, eles começaram a predominar sobre as minas de sal, tá, do Império de Songhai. Então, o que acontece? Depois da morte do imperador, eles começam a enfraquecer. Então, o Império de Songhai ele é derrotado pelos marroquinos, que antes fazia aí esse comércio, e eles vão ser derrotados, também chamado aí espingarda. Então, nessa época, estava se produzindo ainda, né? Era totalmente desconhecida essas armas desconhecidas, que no livro de vocês está chamando de arcapuz, tá? Arma desconhecida chamada arcapuz, que também vai ser chamado aí de espingarda, que eram recursos comprados pelos europeus. Então, a gente já estava tendo um desenvolvimento de armas, né? Era a mais imponente na época, é uma simples espingarda que hoje a gente já não manuseia mais, né? Porque ela tem um poder de fogo muito fraco, mas ela conseguiu aí derrotar, aí sendo derrotado Songhai pelos marroquinos com essa imagem aí, através das espingardas pelos marroquinos, tá? O produto mais importante ali, eles levavam escravos
trocados nessa região para toda a Europa, né? Continuava aí o mercado forte dos escravos, né? Que aí a gente vai começar dentro desse processo o contato dos europeus com esse comércio, né? Que foi que a gente falou na primeira parte da nossa aula de África. A partir daí a gente começa então esse desenvolvimento. Eles vão começar a ter contato com os europeus, então vai aumentar muito mais esse comércio de escravos, né, que vai ser distribuído aí para toda a Europa, ok? Então vamos ficando por aqui, até a próxima.